Galera, como eu tinha falado pra vocês, eu tô fazendo um vídeo como um reforço da aula que vocês viram no dia 5, tá? Nesse dia, ele passou pra vocês localizarem números irracionais nas retas numéricas, tá? O exemplo que ele deu foi com raiz de 2, tá? Então, ele localizou na reta numérica e eu vou dar mais 3 exemplos pra vocês, tá? Bom, vamos começar aqui com o pi. O pi, gente, é aproximadamente 3,14, tá? Esse é o sinal de aproximado. Bom, 3,14. Ótimo. Ele tem infinitas casas decimais, tá? Mas vamos deixar aqui, por exemplo, por aqui, tá? Bom, vamos lá. O 3,14, ele tá localizado entre o 3 e o 4, ok? Bom, como eu tinha falado para vocês em aula, dentro desse espaço aqui, tem infinitos números menores. Por exemplo, 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, 3,5. Lembrando que o 3,5 sempre vai estar no meio desse espaço aqui, tá, pessoal? Então, vamos colocar aqui o 3,5. Bom, diante disso, pessoal, vocês sabem que o 3,14 ele é menor que o 3,5. Por quê? Porque aqui tem infinitos zeros, tá? Então, se vocês quiserem falar que é 3,50, não tem problema nenhum. Tá? Então, vocês sabem que o 3,14, ele é menor. Então, ele vai ficar aqui, bem pertinho do 1. 3,14. Tá? Bom, vamos para o próximo. Raiz de 5. Bom, pessoal, o que eles explicaram lá no centro de mídia, eu uso muito. Por quê? Porque eles deram um exemplo do quê? Por exemplo, 2. 2 vezes 2 não é 4? Então, raiz de 4 é 2. Então, raiz de 4 é igual a 2. Bom, e raiz de 9 não é 3? Então, o 5 não está entre raiz de 9 é igual a 3, né? O 5 não está entre esses dois? Não está entre a raiz de 4 e entre a raiz de 9? Bom, vamos lá. Lembrando que raiz, pessoal, quando não tem nada aqui, é raiz de 2. E a raiz é o inverso da potência. O que isso significa? Se aqui é raiz de 2, ele quer um número que repetido 2 vezes dê aproximadamente 5, porque 5 é um número irracional. Tá? Então, o que vai acontecer? Como ele não é exato, nós vamos procurar um número que nesse intervalo aqui dê aproximadamente 5, tá? Então, vamos lá. Bom, nós sabemos que vamos fazer a multiplicação, nós temos que fazer tentativa até aproximar bastante, né? Vamos começar com 2,3. Vezes 2,3. Como eu falei, a raiz quadrada é o inverso da potência. E ele quer, se é uma raiz quadrada, ele quer um número que repetido 2 vezes dê um número aproximado de raiz de 5. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 2, 6. Coloco o mais embaixo para ir para o próximo número. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 2, 4. Bom, vamos ver quanto que deu. Vamos descer o 9, certo? 6 mais 6, 12, vai 1. 1 mais 4, 5. Olha, deu bem aproximado de 9, né? Quantos números tem depois da vírgula? 1, 2. Sempre junta os dois números que tem depois da vírgula. Então, tem um aqui, somando dá 2. Então, conta 1, 2 e coloca a vírgula, certo? Vamos lá. Deu 5,29. Já é bem próximo do número da raiz de 5, não é? Vamos tentar um próximo número. 2,2 vezes 2,2. 2,2 vai dar 4. 2 vezes 2, 4. Mais 44 de novo. Vai descer o 4. 4 mais 4, 8. Desceu o 4. Já deu um número menor, né, pessoal? Porque deu 4,84. Então, o que acontece? A raiz de 5, pessoal, ele tá aqui entre 2,3 e 2,2. Então, o que nós imaginamos? Que aqui é o 2,2 e aqui vai ser o quê? A raiz de 5, né? Agora, vamos para o próximo, a raiz de 6 aqui. O que vai acontecer, gente? A raiz de 6 não é maior que a raiz de 5? Então, ela vai estar um pouquinho para frente aqui, né? Raiz de 6. Vamos achar um número que aproxime bastante da raiz de 6? Vamos tentar... A gente tentou 2,3 para 5, vamos tentar 2,4 para 6. 4 vezes 4, 16, vai 1. 4 vezes 2, 8, mais 1, 9. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 2, 4. Bom, vai descer o 6, 9 mais 8, 17, vai 1.
deu 5,76, também bem próximo da raiz de 6. Vamos ver o 2,5? 5 vezes 5, 25. Vai 2. 2 vezes 5, 10. Com 2, 12. 2 vezes 2, 10. Vai 1. 2 vezes 2, 4. Mais 1, 5. Vai passar, né? 5, 2, 1 mais 5, 6. Passou. Então, a gente sabe que o quê? Que a raiz de 5, ela fica localizada entre o 2,4 e o 2,5. Então, por isso que ela tá aqui, pessoal. Na metade aqui, certo? Desse espaço de 2 e 3. Bom, pessoal, e se essas raízes fossem negativas? O que ia acontecer? Ia ser os mesmos números, tá, pessoal? Vamos localizar eles aqui. Então, eles ficariam localizados entre o 2 e o 3 negativo, certo? Porém, eles seriam só negativos, a única coisa que mudaria. Pensa só, o raiz de 6 ficaria localizado entre 2,5 negativo e o 2,4 negativo também, certo? E o que aconteceria aqui, pessoal? Era só colocar o raiz de 6 negativo. E um pouquinho para frente, aqui pertinho do 2, ficaria o raiz de 5 negativo, tá? A única coisa que vai mudar é que é um número negativo e ele fica à esquerda do zero, certo? E os números positivos ficam à direita do zero. Bom, eu acho que agora deu para entender bem como é localizado os números na reta numérica, né? Eu vou explicar novamente para vocês o que são números racionais e irracionais, tá? Vamos começar pelos racionais. Pessoal, os números racionais são os números naturais e os números inteiros e os próprios números racionais, tá? Quem que são os números naturais? São todos os positivos a partir do zero, certo? Então, é 0, 1, 2. Eles também podem ser indicados em forma de fração. Pense só, 20 dividido por 5 não é igual a 4? 4 não é um número positivo, não é um número positivo? Então, ele pode ser indicado em formato de fração. Além de em forma de fração, ele pode também ser indicado em forma de raiz. Vamos pensar assim, raiz de 25 não é igual a 5? 5 não é um número natural? Número positivo, certo? Então, ele pode ser indicado em forma de raiz e em forma de fração, tá? Então, vamos para o próximo, número inteiro. A mesma coisa, tá? Os números inteiros são os números positivos e os números negativos, ou seja, ele é essa reta numérica inteira. Ele só não é número com vírgula, tá, pessoal? Número com vírgula é só um número racional. O número inteiro, o que ele é? Ele pode ser indicado também em forma de fração. Vamos pensar no mesmo número, menos 20 dividido por 5. Menos 20 dividido por 5 não é igual a menos 4? Menos 4 não pertence aos números negativos? Olha ele aqui. Então, ele é um número inteiro. A mesma coisa aqui, pessoal. Menos raiz de 25. A gente viu que a raiz de 25 não é 5, então vai ser menos 5, ok? Menos 5 pertence também aos números inteiros e está à esquerda do zero. Bom, agora vamos para os números somente racionais. Bom, o que são os números racionais? Somente racionais. São as frações, tá? Lembrando que as frações em que os números são inteiros. Por exemplo, gente, 1 dividido por 2 não são números inteiros? Eles são positivos, certo? Que daria 0,5, certo? Ele é um número com vírgula, um decimal exato, então ele só se enquadra aqui num número racional. Então, lembrando, os números racionais são as frações com os números inteiros, tá? Os números decimais exatos e as dízimas periódicas. Lembrando que as dízimas periódicas são os números que se repetem infinitas vezes e tem uma sequência, certo? Também os números periódicos podem ser indicados com um tracinho em cima, tudo bem? Então, vamos para o próximo. Número irracional. O que são os números irracionais? Todos os números cuja representação decimal tem infinitas casas decimais e não periódicas, ou seja, são infinitas casas, mas elas não se repetem. Por exemplo, aqui o π é 3,14 e não vai ter a repetição do 14, 14, 14. Vai ser infinitas casas decimais sem uma repetição numérica, tá? Aqui eu dei alguns exemplos, tá? Do que são os números irracionais. Raiz de 2, se vocês tirarem a raiz de 2 na calculadora, vocês vão ver que vai dar um número enorme, certo? Raiz de 3, o π, que é aproximadamente 3,14, tá? 3,14, lembrando novamente que fica localizado entre 3 e o 4, certo? Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham entendido a matéria. Qualquer dúvida, deixa um recadinho, tá bom? Pra mim, que eu estarei respondendo vocês.